Brisa, né? Olha lá. Não mete essas caras de louco, hein, velho? E se você postar coisa com essa cara de louco, eu vou deletar. Começou. Não Esse posta foi o bagulho. começo. Então vai. Não posta bagulho com cara de louco. O que a gente Só vai isso. falar hoje? Vamos lá. Tudo bem? Começa mais um episódio do Dois Amigos e uma Riqueza. E nós temos aqui o nosso amigo Felipe. Não tá com camiseta de time hoje? Tô? Caralho. Ah, E é o que seguinte, merda. o que eu queria trazer hoje é um ponto aqui simples e que faz bastante gente pensar, ou não, né? Que quando você tem alguma ideia, quando você pensa fora daquela caixinha, fora daquele quadrado, você é visto como louco, né? Antes de mais nada, antes de eu começar a dissertar aqui, que o Felipe fala que eu sempre falo muito, você tem algum ponto que você queira trazer antes, meu amigão? Ou eu posso começar Não a tenho falar? nenhum ponto, não. Vamos lá. Quero ver o que você quer falar sobre louco fora da caixa. Beleza. O negócio é o seguinte, tá? Nós somos muito doutrinados, acostumados a sempre seguir uma rotina, né? E programados para isso, não somente em rotina. A gente nasce, estuda, vai para a escola, faz a sua faculdade, arruma um parceiro, casa, tem filhos ou não, aí você tem que comprar uma casa, você vai quer comprar uma casa na praia, você quer trocar de carro, e qualquer coisa que você pensar fora dessa caixa, você é visto como um louco, né? E por que eu falo isso, né? Eu tenho um plano que é totalmente fora da caixa, é totalmente fora do comum, é totalmente fora do usual, que eu acredito que muito em breve, eu não sei em quanto tempo isso vai acontecer, mas eu sempre quis morar num motorhome, né? Viver viajando por aí, viver de uma maneira nômade, né? E para todo mundo que você fala isso, você é visto como louco, né? Você fala, pô, mas você vai viver do quê? Como é que você vai viver? Você vai viver da sua arte, né? E com o passar dos anos eu sempre quis Muito, ter esse... muito engraçado, porque ele não sabe fazer nenhuma arte, mas pode continuar. A arte eu já estou fazendo, né? A arte é na fala. Mas o que acontece? Tudo que você pensa, fora aí do que é o considerado normal, você vai ser julgado, você vai ser taxado, as pessoas vão apontar o dedo para você e isso está errado, né? Tudo que você... Acho que talvez a sociedade ela te impeça de você expandir os seus pensamentos, expandir os seus horizontes, para onde ir, para onde, o que fazer, né? E desde sempre que eu falei que eu tenho esse plano, onde eu estou mudando um pouco ele, mas não deixando de pensar, de seguir essa vida nômade, pensar nessa vida nômade, de estar cada hora em um lugar, você viver de uma maneira minimalista, cada vez mais precisando de menos, né? E aí você deve estar se perguntando agora, porra, mas o nome do canal não é Dois Amigos e uma Riqueza? Cadê a riqueza? A riqueza não é financeira. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de riqueza, de você ser feliz, de você fazer aquilo que você quer fazer de fato, aquilo que vai te trazer uma satisfação, sabe? Então, eu acho que aqui não quero me estender muito, quero que ouvir o que o Felipe tem a falar, para também eu trazer talvez algum ponto em cima do que ele tem a falar. Mas o que eu acho é, pensar fora da caixa, você é visto como um louco. E isso nós temos que mudar. Nós temos que normalizar você pensar fora da caixa. Cada vez mais, eu não estou falando nem que isso é certo, nem que isso é errado, mas cada vez mais tem pessoas que não estão fazendo faculdade. Então, pessoas que estão empreendendo, ganhando dinheiro de outra forma e construindo riquezas. Poxa, tudo bem que nós temos alguns exemplos de pessoas fora da curva, como é o caso do Mark Zuckerberg, que é o cara do Facebook, e outras pessoas também que não fizeram faculdade. Steve Jobs também não fez faculdade, saiu aí muito, muito rápido da faculdade, não se formou e seguiram um outro caminho. Eles pensaram fora da caixa, né? Então, o meu ponto que eu quero chegar é, se você pensa fora da caixa, você não tem que se achar um louco, porque as pessoas vão querer que você se sinta louco,
né? Elas vão te julgar, elas vão apontar, elas vão fazer com que você duvide de si mesmo. Não duvide de si. Tá com um plano? Tem uma convicção? É isso que te motiva? É isso que te faz feliz? Segue. Faça isso, pense nisso e trabalhe para que isso aconteça. Eu, particularmente, me esforço, trabalho todo dia para conseguir alcançar esse meu plano, alcançar esse meu objetivo. Então, o que você tem a dizer sobre isso, Felipe? Você concorda? Você discorda? O que você acha? Eu vou falar de exemplos, então, e eu vou usar os meus exemplos. Enquanto você estava falando, eu pensei em 3 coisas que eu já fiz e que poderiam ser consideradas fora da caixa. E aí, no final, você escolhe qual que você acha que foi a mais louca. E eu sou um cara super não louco, tá? Então, tipo, não tenho nada de louco, mas acho que na hora de tomar decisões eu consigo fugir um pouco da manada. Então, tem essa teoria, né, do efeito de manada, né? Quando você toma uma decisão porque várias pessoas vão junto. E antes de eu falar das 3 loucas, eu vou falar a primeira que eu fiz dentro da caixa e que me lasquei, eu e minha esposa. Logo que a gente se casou, a gente financiou uma casa, um apartamento em Campinas. Ou seja, só resumindo a história, perdemos 60 mil reais nessa brincadeira aí de financiamento, juros, e no fim a gente vendeu que a gente não precisava de ter uma casa fixa, a gente queria ser nômade, ou seja, não faria o menor sentido fazer isso, mas a gente fez. Por quê? Porque a gente foi pela manada, foi pelos conselhos dos nossos pais, uma outra geração, que viveu num outro momento, outra taxa de juros, outro momento imobiliário do Brasil. Então a gente tem que sempre tomar cuidado também do analisar o dentro ou fora da caixa no contexto. Tipo, uma coisa que hoje é fora da caixa, no passado pode ter sido tradicional e vice-versa. Mas não era disso que eu queria falar. Então é só essa parte de financiamento imobiliário que tem a Minha Casa Minha Vida é muito forte no Brasil, né? Não só o programa social, mas o conceito, né? Eu preciso ter minha casa, senão não tenho minha vida. O sonho da casa própria, né? Eu sempre faço piada com isso hoje, mas eu fui o cara do sonho da casa própria antes. Enfim, hoje eu moro de aluguel. E eu nem vou falar do futuro, que vou me contradizer de novo, mas a gente fala do futuro depois. Só o spoiler é que estamos construindo uma casa de novo, mas aí depois a gente conta por quê, e se foi um investimento ou se não foi, já fica o assunto aí. Mas vamos voltar para fora da caixa, porque construir casa não tem nada de fora de caixa. Então, fora de caixa, primeiro, eu com 21 anos, estava me formando ainda na graduação. Um mês antes disso, eu nem sei se o Skitter sabe da história, eu acho que não. E aí, eu fiz um concurso federal para ser professor no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul e passei. E aí, estava em Curitiba, nas férias após terminar, eu fiz o concurso antes, isso depois. E aí me ligaram, e aí, você passou, você tem que vir aqui assumir o concurso. E beleza, eu poderia ter assumido esse concurso e estar nesse concurso até hoje. Eu ia fazer mestrado, fazer doutorado, trilhar toda uma carreira lá, estaria morando hoje provavelmente aqui mesmo, ou em alguma cidade aqui perto do Mato Grosso do Sul, e teria uma vida boa, com certeza, né? Um doutor vai ter uma vida boa e tal. Mas não foi a escolha que eu tive. A minha escolha foi de não assumir o concurso. E aí, eu vou explicar o porquê dessa escolha depois, mas como que foi essa escolha? Para quem nunca passou por essa experiência, você tem que ir no local, onde foi o local que organizou a prova, e você tem que pedir como se fosse uma exoneração, porque você já tem o direito de assumir um cargo público. E quando eu entrei no lugar lá, foi lá em Curitiba, na UTFPR, estava todo mundo me esperando. Porque acho que é muito raro, ainda mais um moleque de 21 anos, que fez o concurso, né? Porque é um idiota, né? Por que alguém fez um concurso para não assumir? Então, que fez o concurso, indo lá pedir exoneração. Quando eu entrei, eu só ouvi os comentários, assim, nas mesas, né? Tipo, do setor lá. É o menino que veio pedir exoneração. Tipo, tava todo mundo se cutucando. Então, isso mostra que era uma coisa fora da caixa, né? Ainda mais porque, se você não queria assumir o concurso, por que você fez o concurso, né? Mas, enfim, eu podia ter resolvido minha vida com 21 anos, que é o que muita gente pensa. Mas, de novo, a polêmica do não faça concurso a gente deixa para outro episódio, mas a minha opinião é não faça concurso. Mas eu vou para a próxima, que são 3, mas acho que eu vou tentar contar as outras mais rápido. Apesar que o pessoal falou para enrolar mais, né? Falou que a gente estava falando pouco, então vamos ver se a galera aguenta nós mesmo. A segunda, por que eu não fiquei no concurso? Porque também eu tinha passado no mestrado da Unicamp. E aí, o mestrado da Unicamp foi o meu objetivo durante toda a minha faculdade. Então, eu estudei numa faculdade pública onde tinha muito incentivo para as pessoas irem para mestrado. Apliquei, acho que para 5 mestrados, fui aprovado em 4. E o que eu mais queria era o da Unicamp, e eu fui aprovado. Então, eu falei, eu vou ficar aqui, eu vou levar 2 anos para poder me afastar, poder fazer o mestrado, depois levar mais 2 anos para poder afastar, fazer o doutorado, eu posso cortar caminho e fazer o mestrado direto. Porém, eu larguei o mestrado também, depois de um mês. Porque nesse mesmo momento que eu decidi não assumir o concurso,
eu fui chamado para uma vaga. Inclusive, eu estava na casa desse amigo meu faz 3 dias em Campinas, que ele virou meu amigo, mas ele, na época, era um diretor de uma empresa. E aí eu fui chamado para essa vaga antes de eu começar o mestrado. Então, em janeiro, eu já tinha uma vaga de trabalho para trabalhar com Java, que era a tecnologia que eu mais estudava, só que eu tinha um mestrado para começar em fevereiro. Teve até um fato curioso, que por coincidência a minha orientadora de mestrado me encontrou na farmácia em janeiro. E aí ela sabia que eu era de Dourados. Ela falou, por que você está aqui? E ela, obviamente, sacou, né? Eu dei uma baita desculpa, mas ela sabia que eu estava lá para trabalhar, né? O que eu ia estar fazendo lá um mês antes. Enfim, o mestrado na Unicamp, pelo menos essa orientadora específica, ele é bem rígido para quem trabalha, tipo, eles não curtem muito essa ideia. E aí eu resolvi largar o mestrado. Então, eu larguei o concurso porque eu ia fazer o mestrado e eu larguei o mestrado porque eu já estava trabalhando no mercado de trabalho e eu acabei abandonando o concurso. E aí a última parte dessas, essa acabou de acontecer, então faz nem um mês completo ainda. Eu larguei a presidência de uma empresa canadense, que eu era CEO, ou presidente, o nome, sei lá, que você quiser dar, que eu era CEO até mês passado, uma empresa que tinha muito relacionamento com a comunidade, tinha muito relacionamento com o produto, usava o produto já fazia 7 anos, para ir tentar gerar impacto no Brasil. Então, por que isso é fora da caixa? Hoje, quase todo desenvolvedor está buscando uma vaga fora do Brasil. E eu fiz o movimento inverso. Então, eu peguei uma oportunidade que eu tinha para ser presidente de uma empresa gringa, que é muito bem posicionada, ela foi comprada por uma outra empresa que está super na hype de investimentos. Então, eu larguei a presidência dessa empresa para ser CTO. Então, até do ponto de vista de cargo, é um downgrade. Eu saí de tipo CEO para CTO, não que eu ligue para isso, mas enfim. E aí, eu fiz esse downgrade, voltei para o Brasil, recebi em reais de novo, depois de 4 anos recebendo em dólar. Então, é um movimento bem fora da caixa. No momento atual, ele é super fora da caixa. Todo mundo está fazendo exatamente o movimento oposto, porque eu acredito que na Provi, que é a empresa que eu estou agora, a gente consegue gerar um impacto no Brasil e gerar acesso à educação, que é o que a Provi faz. Então, resumindo, larguei um concurso, larguei o mestrado numa das universidades mais renomadas do Brasil e larguei a presidência de uma empresa canadense. Então, se eu não sou um cara fora da caixa, eu acho que tem pouca gente fora da caixa no mundo. Mas aí eu queria saber do Skitter, qual das 3 ele acha que foi mais fora da caixa e por quê? Cara, e aí que eu queria até te perguntar, antes de eu falar a minha opinião, o que te motivou a fazer isso? Ser Qual delas? feliz? Todas, porque todas foram algo bem. Eu aposto que. Vou fazer uma pergunta diferente, não o que te motivou a fazer isso, mas você foi julgado por isso? Então, Claro. as três com certeza muito, sabe? Então, acho que a mais pesada talvez tenha sido a primeira, porque a cultura do concurso no Brasil é muito forte, é uma indústria, né? E para mim eu não vou falar mais de concurso, porque a gente pode fazer um episódio só de concurso. E é bom porque a gente vai viralizar em cursinhos de concurso, a gente vai ficar super famoso com a galera xingando nós. Então, eu acho que essa foi o grande assim, fora da caixa mesmo pro brasileiro, porque ninguém conseguia entender. Até porque, nos meus 4 anos de faculdade, o meu foco era esse. O meu foco era fazer mestrado, doutorado e ser professor. Só que aí teve mudanças na minha forma de ver o mundo, na minha forma de ver o mercado de trabalho. Então, assim, eu mudei realmente. Não é que eu fui um idiota de fazer uma prova que eu sabia que eu não queria entrar. Não, eu queria entrar. E aí eu mudei. Tinha até um colega meu não era exatamente da mesma turma, que ele fez o inverso. Era um cara que só falava de mercado de trabalho e virou professor. Então, assim, acontece, a gente muda. Então, mas essa mudança, eu acho que para o brasileiro é uma coisa assim, poucas pessoas teriam feito isso, ainda mais com 21 anos, e para quem está ouvindo eu falar aqui e pensando, esse cara já era rico e tal, cara, não era rico não. Eu não ganhava um centavo, eu não tinha renda nenhuma, meu pai não ia me sustentar, já tinha falado, cara, vocês se formaram, vocês precisam trabalhar, porque eu não tenho dinheiro para sustentar vocês. Então, assim, não tinha grana nenhuma. Eu troquei o concurso pelo nada. Para ir na Unicamp, eu não tinha nem bolsa garantida. Para ir na Unicamp, tentar arrumar uma bolsa, e eu não sabia nem como ia morar em Campinas, porque eu não tinha dinheiro nem para morar em Campinas. Então, assim, não foi tipo, largou porque era muito fácil largar. Não tinha nada. Literalmente não tinha nada. Tinha meu notebook para levar na viagem e acabou. Era só isso. E é o que eu, de fato, é o que eu acho que foi mais fora da caixa mesmo, largar parte do concurso, justamente por essa cultura e porque todo mundo pensa em algo que não existe, que é a tal da estabilidade, né? A estabilidade não existe, né? Se você está aí confortável no seu trabalho, sua estabilidade não existe, né? Mais hora ou menos hora, você pode ser mandado embora, você pode ser acometido por uma doença e não conseguir mais trabalhar. Então, viva o agora.
e não pense só muito fora da e não deixe de pensar fora da caixa. Saia, uma coisa que você falou que é sensacional, que é o efeito manada, né? Todo mundo vai seguindo, e às vezes você não consegue sair, sabe? Tem muitos amigos meus, amigos próximos, que não sabem dos meus planos, porque eu sei que vou ser julgado. Eles vão apontar o dedo e falar, pá, você é muito louco, você só fala merda, que não sei o quê. Então eu prefiro deixar que eles saibam aí quando acontecer, do que de fato saibam com uma certa antecedência. Porque eu Mas acho por que... que Eu tenho uma pergunta. Por que você contou o seu plano com censura? Porque o seu plano é mais louco do que o que você contou. Você não quer morar no motorhome. Por que você não contou a verdade? eu queria, então, foi por isso que eu falei que eu fiz adaptações, né? Ah, Não é que eu queria, eu vou viver de uma maneira nômade, e isso vai ser muito em breve, e eu adaptei, ao invés de ser um motorhome, vai ser lá num veleiro, né? Isso aí muita gente não sabe, até a sua risada com um certo tom de deboche acaba sendo um julgamento, entendeu? Mas é que você já sabe todos os planos, então fica muito mais fácil, né? Mas a ideia de morar, o Felipe também, ele pensa, ele vive de uma maneira nômade, hoje que ele está mais em São Paulo, mais em São Paulo não, mais em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e indo às vezes para São Paulo, mas ele também pensa isso, de você não precisa estar fixo em um lugar, você não precisa ter criar raiz em algum lugar, beleza se você quer criar raízes, mas você não precisa, sabe? Você pode viver de uma maneira mais solta. Um ponto que o Felipe falou que eu achei muito, muito válido é em relação foi quando ele financiou o apartamento dele, né? É comum por mudanças por culturas dos nossos pais. Pô, minha mãe fala direto para mim, filho, compra uma casa, filho, compra o seu apartamento, filho, compra o seu cantinho. E eu falar para minha mãe, não que ela esteja errada, ela está certíssima, mas é na visão dela. É uma outra mudança de cultura e as coisas mudam de uma hora para outra, sabe? Eu trabalho em banco, eu fui super bem no ano passado, fiquei bem posicionado, fiquei feliz, fui reconhecido, porém hoje não faz mais o menor sentido para mim, sabe? Eu continuo trabalhando, continuo beleza, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero isso para o futuro, né? Então, temos que pensar fora da caixa. Estabilidade não existe. O teu conforto não existe. A vida muda muito rápido. No mesmo jeito que o Felipe tinha um plano dele de ser professor, fazer uma faculdade, fazer mestrado, e mudou. E, porra, eu acho que, sinceramente, essa mudança foi positiva para ele, sabe? Então, pense fora da caixa. Tome uma atitude. Não fica com receio, com medo. O Felipe sabe, eu sou um baita de um medroso, eu sou um baita de um cagão mesmo. E ele é uma pessoa que me empurra muito para que eu saia desse. Eu tô saindo, parece um despertar, mas eu tô saindo do que todo mundo considera o normal para uma coisa que é totalmente diferente. Existem diversas pessoas, várias pessoas que vivem de maneira nômade e vivem super feliz, sabe? eu tenho até um outro ponto, Skitter, que é, tipo, tem uma coisa que você falou aí, só para não fugir muito do assunto, que quando a gente falou de largar o concurso, por exemplo, e ou você, se um dia você largar o banco, que é uma questão que pouca gente entende, principalmente quem nunca atuou dentro do mercado financeiro, você atua no mercado financeiro, só que isso se aplica a tudo, que é a relação risco versus resultado. Então, quando você falou assim, que acha que deu certo para mim, acha que ficou bom, hoje, financeiramente, dá para fazer a conta. Você sabe quanto um concursado ganha, você sabe quanto um cara com mestrado, doutorado. Com certeza, financeiramente, eu fiz muito mais dinheiro que isso. Porém, é a relação risco-resultado. Por que eu fiz muito mais dinheiro que isso? Porque eu consegui assumir riscos e consegui entregar, e isso me deu um resultado maior. Então, o concurso público, ele diminui o seu risco, ele não zera o seu risco, que é aí que é o ponto da estabilidade, não existe, porém a recompensa é muito menor. Qualquer concursado em qualquer profissão vai ganhar muito menos do que aquela mesma profissão se o cara for o melhor. Então, vamos pegar um juiz. Um juiz ganha bem? Ganha. Só que ele vai ganhar muito menos do que o melhor advogado daquela área. Muito menos, mas assim, é muito menos, é absurdamente menos. Então, o setor privado, ele trabalha com risco e o lucro em cima disso. Já o setor público, ele trabalha mais com benefícios. Então, você não tem risco e você tem uma série de benefícios. E a gente sabe como é a nossa política, então algumas classes são mais privilegiadas que outras, mas no final você não tem muito risco.
Porém, que aí que vem um outro detalhe. Para quem é concursado e está ouvindo isso, tem uma notícia triste para você. Estabilidade não existe, que é o que o Skita já falou. E se você não acredita em mim e fala, putz, os caras estão falando besteira, não faz o menor sentido, eu fiz o concurso por causa disso, tem uma lei de estabilidade, tem... Procurem o caso da Grécia. Então a gente não precisa explicar muito. Procura o que aconteceu com os funcionários públicos da Grécia quando eles deram um calote na dívida lá na zona do euro. Então, assim, pesquisem, mas o resumo é, acabou, velho. Não tem dinheiro, como que vai pagar? Então, um país pode quebrar, um país pode dar calote. Assim como o Brasil já teve saque de poupança. A história se repete. Essas coisas vão acontecer e estabilidade realmente não existe. E não precisamos ir para a Grécia para falar isso. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, os funcionários públicos passaram um baita de um perrengue também, porque o governo não tinha como pagar. Parcelando 13º, parcelando férias, parcelando salários atrasados. É óbvio, isso é grana. Se não tem, não paga. Pode ter estabilidade, beleza, continua aí, tu tá empregado, mas tu não vai ter salário. Né? Então, o risco-retorno é legal. Aqui a gente está falando de algo profissional. O risco-retorno, talvez numa iniciativa privada, em algo que você queira empreender, queira fazer, você pode conseguir mais dinheiro. Tá? No meu objetivo, eu estou... Claro, dinheiro sempre vai ser importante, mas dinheiro não é o fim. Dinheiro é um meio. O dinheiro é um meio para que você tenha o mínimo de conforto. Eu preciso comer, todo dia eu preciso comer, eu preciso comprar comida, então eu preciso de dinheiro, sabe? Mas dinheiro não é o fim, dinheiro é um meio. Então... Por que você falou comida, sendo que eu tenho certeza que nessa cabeça veio eu preciso comprar cigarro? Você tá fazendo muito filtro, velho. Você tá enganando a galera. Não, é comida mesmo, eu tô fumando menos, tô tentando fumar menos. É verdade. Mas vou falar de outra coisa, ó. Não vou segurar assunto, hein? Porque na maioria dos episódios eu fico segurando assunto. Como a galera quer ouvir mais a gente, eu vou tentar pôr mais assuntos. Mas também é relacionado. O que você acha? Eu acho que eu já te perguntei, você falou que não sabia o que era, eu posso explicar. Mas Corrida dos Ratos, você sabe o que é? Não, você tinha comentado no outro vídeo e eu não me lembro. Então, Corrida dos Ratos é o oposto do Fora da Caixa. Então, o que é o Corrida dos Ratos? É uma definição que eu aprendi oralmente, tá? Eu nunca estudei sobre isso, mas eu ouvi pessoas falando sobre isso. Então, é o 40, 40, 40. Você trabalha por 40 anos, 40 horas por semana, para ter 40% do salário. Ou seja, quando você se aposentar daqui 40 anos, você vai ter 40%, ou mais ou menos isso, do seu salário, e você gastou 40 anos nisso, 40 horas por semana. Então, sair da Corrida dos Ratos é tentar achar formas mais criativas de gerar dinheiro que não precisem ter o 40, 40, 40. Então, eu acredito que 40, 40, 40 é a caixa. Então, se a gente quer, pensando na Corrida dos Ratos, a gente tem que pensar naquela rodinha, o editor pode ajudar a gente a colocar. Cara, você não está saindo do lugar. Então, você vai trabalhar 40 anos, por 40 horas, e você vai ter 40% disso. Então, assim, você gastou muito, muito tempo. E aí tem muita gente que pensa, não, mas quando eu me aposentar eu faço tal coisa. A gente não sabe nem se a gente vai aposentar. No Brasil, da parte pública, vai ser praticamente impossível. Mas tira isso, finge que isso vai dar certo. Qual vai ser a sua saúde? Então, se você começou a trabalhar com 20, você vai deixar para curtir a vida e aproveitar com 60. Então, por que você não está aproveitando com 20? E aí até pode conectar com o que o Skitter está falando. Não é dinheiro a parada. O que te faz feliz? Eu sempre que dou palestra sobre desenvolvimento e tudo mais, eu sempre falo disso. Desenvolvimento dá para ganhar dinheiro? Dá, mas dinheiro não é o mais importante. E dinheiro não é definitivo para felicidade ou infelicidade. Pelo contrário, se você pegar a proporção de pessoas depressivas, ricas e pobres, ou tem depressões de vários motivos, tá? Tem depressão química, tem depressão... Estou falando aqui da depressão emocional, de não ter prazer nas coisas, é muito mais comum no rico do que no pobre. O pobre, ele não tem muito esse tipo de depressão. Muita gente explica até, ele precisa ralar, ele precisa fazer. Eu acho que não, é porque o rico realmente ele acaba tendo tudo, tem acesso a tudo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui não é sobre depressão, é sobre felicidade. Então, o dinheiro não tem relação com felicidade. Então, você sair das corridas dos ratos não quer dizer que você tem que empreender, fazer um baita acerto e ganhar milhões e aí ficar de folga. Você pode diminuir seu padrão de vida. Será que se você trabalhar 20 horas por semana, você não consegue ter a mesma felicidade, só ganhando menos dinheiro? Então, isso também é pensar fora da caixa, né? Como sair da corrida dos ratos sem precisar ganhar muito mais dinheiro? Então, tem vários aspectos que a gente pode analisar a corrida dos ratos, e o mais comum é, vou ganhar muito dinheiro para me aposentar mais cedo, mas tem formas de gastar menos dinheiro. Por exemplo, morar num veleiro. Veleiro não precisa de gasolina. Então, você vai economizar. Então, dá para ser criativo também e fugir da corrida dos ratos sem fazer muito dinheiro. A minha ideia é justamente essa.
não, Ser pobre? não preciso gerar riqueza, não preciso gerar riqueza financeira, não preciso ter um caminhão de dinheiro para ser feliz. O exemplo que você falou de que a maioria das pessoas, não a maioria, né? Mas a grande parte das pessoas que tem depressão, que tem algum problema, que tem essa falta mesmo como é que eu posso falar? Essa falta de. Não conseguem buscar a felicidade por ter um acesso a tudo e tudo acaba sendo tudo muito fácil, né? O Whindersson Nunes, pô, o cara é comediante, cheio de dinheiro e saiu de uma depressão profunda. Aquele outro comediante, Eduardo Strelitz, não sei se o sobrenome dele é bastante complicado, que fazia o. Homem prateado, né? Isso, entendeu? Então, pô, são pessoas Eu super. acho que o que a gente está pondo aqui, que eu sei que depressão é um assunto delicado, é um assunto delicado na minha família, então a gente tem casos e tem vários. Então, assim, a questão aqui não é falar que depressão e dinheiro têm uma relação direta. O ponto Sim. nosso aqui é falar que dinheiro não resolve a depressão. Então, depressão é causada por N motivos, cada caso é um caso, isso aí é assunto para psiquiatra, psicólogo, a gente não entende nada disso. A gente só está falando que dinheiro não resolve depressão, dinheiro não resolve doença, dinheiro não resolve felicidade, dinheiro não resolve um monte de coisa. Então não tem por que a gente viver só pelo dinheiro. Acho que a gente tem coisas mais interessantes para se preocupar. Porém, como o Skitter fala, ele precisa comprar cigarro. Eu não bebo, mas eu preciso comprar meu tereré, por exemplo. Então todo mundo tem uma necessidade básica e o dinheiro a gente vive no capitalismo. Sim, não tem jeito. Mas é uma maneira minimalista de se viver. Cara, você não precisa de muita coisa, né? O capitalismo está aí, ele existe, ok, talvez seja preciso, mas a gente não precisa de muito para ser feliz. E o ponto é, pense fora da caixa. Pense fora da caixa. E não faça concurso. Não faça concurso, pense fora da caixa. Não fica somente ali pensando no teu dinheiro, pensando no teu dinheiro. É como você está casado com alguém por conta de dinheiro. A pessoa não é legal para você, a pessoa não te faz bem, mas ela te oferece uma condição bacana. Então, meu papel aqui. Caixa. Bora. Meu papel aqui é resumir. Resumindo, hoje as lições foram muito divertidas, hein? Não faça concurso. Deixa eu concluir. Não faça mestrado. Não seja presidente de empresa. Tome riscos, saia da corrida dos ratos e, para fechar, faça tudo isso morando num veleiro. Caralho, é isso. Entendeu? Valeu. Não acabou ainda não. Deixa eu concluir, caralho. Ah. Cara, o cara não deixa eu concluir, o cara me corta muito, velho. Eu não sei o que fazer. Já recebi feedback disso, hein? É o seguinte, pense fora da caixa, busque sua felicidade. Não busque somente dinheiro. Dinheiro é um meio, não é um fim. É isso. Um abraço, até o próximo e tamo junto. Valeu! Valeu.